Bom, eu decidi fazer engenharia por ser uma profissão que sempre me encantou. Talvez porque eu gosto de ver realizações, de perceber que um trabalho traz resultados e traz soluções de interesse da sociedade. Então, resolvi ingressar no curso de engenharia, especificamente o curso de engenharia civil. E tive experiência profissional e de estágio na área de projetos de estrutura. Então, vivenciei no estágio projetos de edificações, de obras industriais, de prédios comerciais e residenciais, indústrias, né? E também de obras de arte especiais, as pontes e viadutos. E eu me encantei com as obras de arte especiais, pontes e viadutos, e mais especificamente com o concreto protendido. Daí eu direcionei toda a minha formação complementar para o estudo e a especialização na área de projetos de obras de engenharia estrutural com o uso de concreto armado e concreto protendido. Eu comecei minha vida profissional estagiando e me formando e sendo contratado como engenheiro no escritório de projetos Engenharia Estrutural Limitada dos meus professores de concreto, Eleomar Martorelli e José Moacir Lins de Albuquerque. Essa foi uma experiência muito rica para mim. Pude ir para o Rio de Janeiro fazer pós-graduação na COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ. Em seguida, fazer um estágio de aperfeiçoamento profissional em concreto protendido na França. E isso me permitiu, ao voltar, ingressei na Universidade de Pernambuco como professor de engenharia civil na Escola Politécnica e também desenvolvi toda uma carreira de projetos de engenharia na área de estruturas no escritório de Engenharia Estrutural Limitada e também iniciando a carreira acadêmica de professor de engenharia civil. E isso foi muito importante para mim, porque à proporção que eu ia me aprofundando na experiência profissional, no exercício da engenharia de cálculo estrutural, eu também dava aulas, ensinava, ministrava aulas de engenharia civil nas cadeiras de pontes e grandes estruturas de concreto armado, concreto protendido. Então, o que eu exercia, minha profissão, ajudava na docência e a docência também ajudava na minha melhor qualificação como profissional. Essa foi uma experiência enriquecedora que eu tive desde que me formei até quando eu fui convidado a ser diretor no Departamento de Estrada de Rodagem de Pernambuco, que aí eu tive uma experiência também na vida pública, como gestor de obras públicas e, posteriormente, exercendo funções de gestão na universidade. Primeiramente, como pró-reitor de planejamento da UPE, em seguida, diretor por 2 mandatos na Escola Politécnica e também reitor por 2 mandatos na UPE, de 2007 a 2014. Veja, vamos trabalhar ou pensar em três frentes. Na frente acadêmica, a satisfação de ter atingido o máximo grau de formação que é um doutorado em engenharia civil na Universidade do Minho, em Portugal. Dentro de uma área que sempre foi minha área do conhecimento, e comecei muito com o concreto protendido e fiz o doutorado em cima do concreto autoadensável. Também na docência, toda uma história de relação com os alunos em sala de aula, não é? Percebendo
a importância desse convívio. No campo profissional, eu diria que eu destacaria algumas obras que me foram sempre muito caras. Inicialmente, ainda em Engenharia, obras como primeiro viaduto executado aqui com os acessos em terra armada, que foi o Ulisses Guimarães, o uso da metodologia do balanço sucessivos. A Marquise do Esporte, por exemplo, foi uma obra feita em balanços sucessivos, sem escoramento. A obra do aeroporto dos Guararapes, com alguns detalhes de desafios estruturais, toda a mesoinfraestrutura do Tancredo Neves, as várias obras do metrô do Recife. Isso tudo mostra prédios como com laje cogumelo protendida, pioneiros aqui desde 83, como o Boa Vista Center. Então a gente tem assim todo um conjunto de obras que me foram assim muito caras, de ver que a gente pode transformar aquele sonho, né, do jovem engenheiro que sonhava em projetar e ver executadas obras emblemáticas que dá aquela sensação de dever cumprido, né? De você ver que você é capaz e que pode realizar. E no campo da gestão pública, nos cargos, por exemplo, ocupados, eu citaria a experiência no DR como extremamente gratificante, pelo que foi possível contribuir dentro de uma equipe com obras como, por exemplo, a PE 15, o eixo de integração norte até Igaraçu, e algumas outras obras, uma captação de um projeto internacional de financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, tudo isso são experiências gratificantes e que eu trago aqui comigo, guardado aqui nos meus chips, não é? Lembranças de uma história que vem sendo construída. E, finalmente, em 2019, não é, eu já poderia ter me aposentado na universidade desde 2014, mas eu ainda passei mais 5 anos, até que fui convidado aqui pelo professor Josias inicialmente, e em seguida pelo Dr. Bernardo Peixoto, que é o presidente do Sistema Fé Comércio, o qual o SENAC está inserido, e me convidou para contribuir para o fortalecimento da educação superior aqui no SENAC Pernambuco, através da faculdade SENAC. Então, eu me aposentei e estou agora nesse desafio que, para mim, é uma espécie assim de oportunidade de me manter, eu diria até, me rejuvenescer um pouco mais, na medida em que a gente encara novos desafios, e enquanto Deus me der saúde e permitir esse desafio cotidiano ser instigado a produzir coisas, isso para mim é extremamente gratificante. Então isso é gratificante por um lado, e pelo outro você tem uma vida profissional que você realiza, eu diria até, sonhos, não é? Sonhos, porque imagine você, um jovem que se forma porque alguém disse que tem que se formar, que trabalha porque precisa pagar a conta. Não. Fazer um exercício profissional de qualidade é muito mais do que isso. É você ter amor, dedicação, não ter medo, ser desassombrado, ter ousadia, não é? Inovar. Então, tudo isso são valores que para mim foram muito caros no exercício da profissão. E se hoje eu tenho algum tipo de reconhecimento, como estou aqui sendo reconhecido pelo CREA, eu sou muito grato por isso, porque de fato a vontade de fazer e de encarar com seriedade os desafios, talvez isso possa fazer diferença.